E aí, turma, tudo beleza? Nossa aula de hoje vai ser sobre matrizes. E o que vem a ser uma matriz, né? Bom, são tabelas que relacionam dados numéricos, muito simples. Um exemplo aí, lucro de uma empresa com 3 filiais no primeiro trimestre do ano. Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, né? Então eu tenho aqui, esses caras bem aqui são as colunas, tá? Aqui, ó, eu tenho colunas. Então aqui são as colunas. E esses caras aqui são as filiais, que eu chamo de linhas. Então eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então esses caras aqui são as linhas de verde e o de vermelho são as colunas, tá? Então aí você relaciona, né, linhas com colunas. Por exemplo, em fevereiro, a filial B, ela teve um lucro de R$ 48.541. Em março, a filial C, ela teve um lucro de R$ 35.247. E, por exemplo, em janeiro, a filial A teve um lucro de 53.500. Então, ela faz uma relação entre linhas e colunas. Isso é uma matriz, tá? A gente representa matematicamente ela dessa forma aqui, ó, ou entre parênteses ou entre colchetes, tá bom? Ou parênteses ou colchetes, assim que a gente representa matematicamente. Então aqui eu estou representando esses números bem aqui, ó. Isso aqui é uma matriz ou dessa forma aqui, tá? As duas formas estão corretas, ou entre parênteses ou entre colchetes, tá bom? Bom, e o que vem a ser ordem das matrizes? As matrizes são de ordem M por N, sendo M linhas e N colunas. Então, M seria o total de linhas e N seria o total de colunas. Então exemplos aqui. Eu vou pegar uma matriz A, tá? Olha, 2, 0. Pegar números aleatórios aqui, tá? Menos 1, 2, 3 e 5. Bom, qual seria a ordem dessa matriz aqui? Ela tem quantas linhas? Olha só, pessoal. De verde aqui, ela tem 1, 2, 3 linhas. E ela tem quantas colunas? Então, a gente escreve ela assim, ó. 3 linhas vezes... Quantas colunas ela tem? 2 colunas, né? Eu tenho uma coluna, 2 colunas. Então, eu tenho 3 linhas por 2 colunas. E se fosse o contrário, professor? Eu quero o contrário. Eu quero 2 linhas e 3 colunas. Como é que seria? Aí seria assim, olha. 2, 0, menos 1, 3, 5, 4. É um exemplo qualquer, tá? Não tem nada a ver com aquele exemplo lá. E aqui, olha lá, observa agora. Sempre eu começo pelas linhas, tá? 1, 2 linhas. 2 linhas por quantas colunas? 1, 2, 3. Então eu tenho aqui ordem 3 por 2 e aqui eu tenho ordem 2 por 3, tá bom? Um último exemplo aqui. Posso ter de repente 2 linhas e 2 colunas. 0, 1, menos 1 e 2. Aqui eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Fechou? Aqui vamos ver a representação genérica das matrizes. Então, as matrizes elas são representadas genericamente por A igual a IJ M por N. Tal. O que significa isso, professor? Não entendi nada. Vamos ver aqui. Isso aqui é uma representação genérica. A IJ M por N. Ora, o M já sabemos que é o número total de linhas, né? É o número total de linhas. O N é o número total de colunas. Vão anotando aí. Número total de colunas. Tá, e quem vem a ser o I? O I, ele é um índice que representa as linhas. Vamos já ver o que significa isso. E o J é um índice que representa as colunas. Então vamos construir aqui essa nossa matriz. Vamos entender como é que a gente constrói ela de uma maneira genérica.
O I sempre vai ser o índice da linha e o J da coluna. Então, vamos lá. Então, como eu estou aqui na primeira linha, eu vou ter um 1. Como eu também estou na primeira coluna, eu vou ter o A11. Então, meu primeiro elemento sempre vai ser o A11, pessoal. E o meu segundo elemento vai ser o A12. Por quê? Porque eu ainda estou na primeira linha, o índice I aqui é da primeira linha, e aqui eu já tenho 2 porque eu já estou na segunda coluna. E aí eu vou escrevendo, aqui vai ser o A13. Por que A13? Porque eu estou com a primeira linha e aqui eu já estou na terceira coluna. E aí eu vou fazendo. Aqui sempre vai ser o 1, porque eu estou na primeira linha. E aqui vamos supor que eu já tenho N colunas, tá? Porque N é o total aqui. Então aqui vai ser 1N. Tá? É só uma representação genérica, pessoal. Não precisa tentar gravar isso aqui. Aqui, quando eu passar para a segunda linha, agora eu já vou ter sempre o 2 na frente, ó. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Até que eu vou chegar aqui na segunda linha e na enésima coluna. Agora, como eu falei que o número total de linhas era M, né? Isso aqui vai até que ele vai chegar aqui na enésima linha. M1, AM2, AM3, até que o último elemento vai ser o AMN. Isso aqui a gente representa, né? M linhas por N colunas, certo? Representação genérica. Bom, bora fazer um exemplo para a gente entender melhor. Escreva a matriz representada por AIJ, 2 por 3, tal que... Eu vou criar aqui. Tal que... fazer assim. Tal que se o I for igual ao J, então o AIJ vai ser igual a 0. Se o I for diferente de J, então o AIJ vai ser igual a I mais J. Aí vamos lembrar, a matriz ela é 2 por 3, significa que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, primeiro eu vou fazer uma representação genérica. 2 linhas e 3 colunas. Então, como é que vai ficar? A11, A12, A13. Ó, o I aqui, o primeiro representa as linhas e o segundo número representa as colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E aqui vamos fazer a segunda linha. A21, A22, A23. É simples, pessoal. O primeiro cara aqui representa a primeira linha, primeira linha, primeira linha. Segunda linha, segunda linha, segunda linha. Só tem 2 linhas. E o segundo cara representa as colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, pronto. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Fechou? Tá, como é que eu vou fazer agora de acordo com essa relação aqui? O que acontece, pessoal? É bem fácil de entender. Olha lá. Agora eu tenho que transformar isso aqui em números. Se o I é igual a J, significa que o índice da linha é igual ao índice da coluna. Onde é que isso está acontecendo? Aqui, ó, no A11. O I é igual ao J. Quando isso acontecer, esse cara aqui vai ser 0. Então, esse cara aqui é 0. Esse cara bem aqui, olha, também, ó, o I é igual a J. Os dois são igual a 2. Esse cara aqui é 0. Quando o I for diferente de J, que é as demais situações, o A e J vai ser I mais J, ou seja, eu vou somar o I com J. Olha só, o 1 e o 2 são diferentes. Então, eu vou somar 1 mais 2 dá 3. Aqui, de novo, 1 mais 3 dá 4. 2 mais 1 dá 3. E aqui, 2 mais 3 dá 5. Então, toda vez que eles forem diferentes, essa relação aqui diz que eu tenho que somar o I mais J. Então, é só somar os índices. Entenderam? Então, fechou aqui a minha matriz. 0, 3, 4, 3, 0, 5. Essa seria a minha matriz. Uma matriz 2 por 3.
Matrizes especiais. O que seria uma matriz quadrada? É toda matriz onde M é igual a N. Então vamos lá. Exemplo aqui, olha. Ela é quadrada. A11, A12, A21 e A22. O número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Isso aqui ela tem 2 por 2. Quando isso acontece, eu digo que ela tem ordem 2, tá? Ou 2 por 2, tá? Mas a gente fala assim, ordem 2. Outro exemplo aqui, uma de ordem 3, pessoal. A11, A12, A13. Pronto. Se tem 3 colunas, tem que ter 3 linhas. A21, A22, A23, A31, né? Já estou aqui na terceira linha. Então pronto, esse aqui seria um exemplo de ordem 3. É uma matriz 3 por 3, tá? E assim vai. Se eu fosse fazer de ordem 4, seriam 4 linhas e 4 colunas. E aqui tem uma coisa importante para falar para vocês. Toda vez que a gente tiver uma matriz quadrada, a gente vai ter um cara que a gente chama de diagonal. A gente vai ter duas diagonais, tá? Por exemplo, aqui a gente vai ter essa diagonal. Essa diagonal sempre vai ser a diagonal principal. Isso é muito importante, tá? Diagonal principal. E a outra diagonal, essa aqui, olha, vai ser a diagonal secundária. Diagonal secundária, tá bom? Isso é importante. Então, vamos ali na matriz 3 por 3 achar a diagonal principal. Vai ser sempre da esquerda para a direita, tá? De cima para baixo vai ser a diagonal principal. Aqui, ó, esse cara bem aqui, ó, vai ser a diagonal principal. A diagonal principal, pessoal, basicamente é onde os elementos aqui são iguais, né? O I é igual a J, ó, A11 e A22. A11 e A22 é 33. Quando o I for igual a J, vai ser a diagonal principal. E a outra diagonal aqui vai ser a secundária. Fechou? Elementos da diagonal secundária. Matriz identidade. É toda matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principais são iguais a 1. Tá? Bem fácil. Tá? E os demais são zero, né? Representado por IN. IN porque, por exemplo, se eu quero a identidade de ordem 2, como é que eu faria? Diagonal principal aqui, olha, 1, 1. E o resto é 0. É isso, só isso, pessoal. Uma matriz de identidade de ordem 3, como é que seria? Diagonal principal, aqui, olha, tudo 1. E o resto é tudo 0. Bem simples, bem fácil, tá bom? Matriz nula, mais fácil ainda, possui todos os elementos iguais a 0. Então, uma matriz nula aqui, ó, muito fácil, pessoal, 0, 0. Não necessariamente precisa ser quadrada, tá? Aqui é uma matriz que não é quadrada. Matriz nula, muito fácil. Igualdade de matriz. Os elementos correspondentes possuem o mesmo valor. As matrizes devem ser de mesma ordem. O que são elementos correspondentes? Vamos supor que eu tenho uma matriz A igual a uma matriz B. A matriz A é A11, A21. Vou colocar aqui uma matriz quadrada, tá? Não, vou colocar uma que não seja quadrada para não dar a falsa impressão que precisa ser quadrada. Então, estou construindo aqui a matriz. Quando é que ela vai ser igual a uma matriz B? Aqui, ó, B11, B21, B31. Aqui, na verdade, perdão, aqui é B12, né? Esse cara aqui é B12. Aqui é tudo primeira linha. Aqui é tudo primeira linha. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Agora tá certo. E aqui é a mesma coisa, tá? Perdão. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Aqui eu já estou na segunda linha. Quando que isso vai acontecer? Isso aqui vai acontecer quando os elementos correspondentes forem iguais. Esse cara aqui vai ser igual a esse. Tá? A11 vai ser igual ao B11. E assim vai valer para todos. O A12 vai ser igual ao B12.
o A13 vai ser igual ao B13. A21 igual ao B21. São os elementos correspondentes forem iguais, tá bom? A32 igual ao B. E aqui eu me enganei de novo, veja só. Que é o B32, né? Segunda linha, terceira coluna. Me enganei foi aqui, ó. Me enganei foi aqui. Segunda linha, terceira coluna. Então aqui vai ser o A23 igual ao B23. Certo? Então quando o cara te passar uma questão assim, olha, 1, 2, 0 menos 1 igual a 1, 2, 0 e x. Aí o cara te pergunta assim, olha, quanto vale x? Muito fácil, né, pessoal? Você já sabe que o x vai ser menos 1, ele vai ser igual ao elemento correspondente lá, né? Do outro lado da coluna, da matriz. Então x igual a menos 1, só um exemplo rápido. Soma de matrizes. Devemos somar os elementos correspondentes, tá? As matrizes também devem ser de mesma ordem, tá? Então aqui, olha. Como é que eu somo uma matriz A com uma matriz B? Então vamos supor, a matriz A aqui é 2, 3, 0 e 1. A matriz B é 1, 0, menos 1 e 2. Então, de novo, pessoal, é só somar os elementos correspondentes, tá? Esse cara com esse cara com esse cara com esse e esse cara aqui com esse. É só somar os elementos correspondentes. Como é que vai ficar? 2 mais 1, 3. 3 mais 0 também dá 3. 0 menos 1 dá menos 1. 1 mais 2 dá 3. É só somar os elementos correspondentes. E aí, olha, só fica esperto que elas têm que ser de mesma ordem, né? Eu não vou conseguir somar alguma coisa desse tipo aqui, olha. Não consigo somar, não dá, pessoal, porque elas têm ordem diferente. Essa aqui é uma 2 por 2 e essa aqui é uma 2 por 3, duas linhas, três colunas. Multiplicação de um número real por uma matriz. Bom, aqui também é relativamente tranquilo. Vamos partir direto para o exemplo. Como é que eu faço para multiplicar 3 vezes uma matriz 0, 1, 2 e menos 1? Como é que eu faço? De novo, pessoal, é só pegar o 3 e multiplicar por cada elemento, tá? É bem tranquilo. 3 vezes 0 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. É só ir multiplicando por cada elemento, bem tranquilo. Matriz transposta. Uma matriz A elevado a T, esse cara aqui já é a simbologia da matriz transposta, tá? Vai ser a transposta de outra matriz A quando transformarmos ordenadamente os elementos da linha de uma em coluna da outra. Como assim, professor? Não entendi nada. É assim, ó. Imagina que eu tenho uma matriz A, 2, 3, 5, menos 1, 0, 2. A transposta desse cara, como é que ela vai ser encontrada? É bem simples. Essa primeira linha aqui, ela vai ser a primeira coluna da matriz transposta. Então, essa primeira linha, ela vai ficar bem aqui, ó. Ela vai ser a primeira coluna. Deu para entender? Essa segunda linha vai ser a segunda coluna. Menos 1. Menos 1, 0 e 2. Então, a segunda linha vai ser a segunda coluna. Entenderam? Vamos pegar uma outra matriz aqui, olha. B igual a 1, 2, 0 e 5. Como é que eu vou achar a B transposta dela? Essa primeira linha vai ser a coluna aqui, ó. 1, 2. E essa segunda linha vai ser a segunda coluna, 0, 5. Bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo mesmo. Só repara aqui, olha. Aqui era uma matriz com duas linhas e três colunas. Quando eu faço a transposta, vai inverter. Agora eu vou ter três linhas e duas colunas. Aqui, como era uma matriz quadrada, né? Não vai mudar em nada, tá bom? Então, quando eu faço a transposta, eu acabo invertendo, tá? Se a minha matriz A ela é do tipo M por N,
A minha matriz A transposta, ou a transposta de A, vai ser N por M. Ela vai inverter as linhas com as colunas. Exercícios. Encontre a matriz A de ordem 3, dada por A e J, é 0 se I diferente de J, e I mais J, se o I igual a J, né? Então é tranquilo. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu escrevo a matriz de forma genérica. A11, A12, A13. Bom, quando eu digo que ela é de ordem 3, ela é 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. A21, A22, ó. Segunda linha, terceira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Agora é só a gente colocar em número isso aqui. Bom, aqui eu tenho I igual a J. Quando I igual a J, a numeração aqui vai ser 1 mais J. I mais J, né? Então, 1 mais 1 vai dar 2. Onde é que eu tenho mais I igual a J? Bora logo marcar aqui, ó. I igual a J, I igual a J, I igual a J. Basta somar os índices, né? Então, aqui vai ser 2. 2 mais 2 aqui vai ser 4. 3 mais 3 aqui vai ser 6. E o resto todo, pessoal, vai ser o I diferente de J. Os índices são diferentes. Vai ser 0. Então, todo o resto é 0. Bem fácil, ó. Eu nem perdo muito tempo fazendo isso aqui. Fechou? Então, essa aqui vai ser a minha matriz A. Sejam as matrizes A2, 1, 3, 2 e B1, 5, 2 e menos 2, ele quer que determine o A mais B. Ah, pessoal, é fácil. Fazer direto, ó. A mais B. Eu vou pegar o 2, vou somar com 1. Vai dar 3. 1 mais 5 dá 6. 3 mais 2 dá 5. 2 menos 2 dá 0. Muito fácil. Bom, para subtração é a mesma coisa, pessoal. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 5 dá menos 4. 3 menos 2 dá 1. 2 menos 2, e aí fica 2 menos menos 2. Vai dar 4. Tá? E o 5A? Bom, 5A eu vou pegar o 5 e vou multiplicar pela matriz A. A matriz A aqui, só repetindo, é 2, 1, 3, 2. Basta multiplicar os elementos aí, né? 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. E 5 vezes 2 dá 10 de novo. Então, esse cara bem aqui vai ser a minha matriz 5 vezes A. A transposta de A. Vamos lá, pessoal. Vamos lembrar da transposta. Essa primeira linha aqui vai virar a coluna daqui, ó. E essa segunda linha vai virar a segunda coluna, tá? Então é só pegar esse cara e deito ele aqui, ó. Deixo ele em pé, na verdade. Ele está deitado, ele vai ficar em pé. Esse aqui está deitado, ele vai ficar em pé. A ideia é essa, tá? Transposta de B, a mesma coisa. Vamos lá. Esse cara aqui está deitado, ele vai ficar em pé. Esse cara aqui está deitado, agora ele vai ficar em pé. Só isso, pessoal. E aqui o A mais B transposta. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou somar o A mais B, ó. Eu vou somar o A mais B primeiro. 2 mais 1 dá 3. 1 mais 5 dá 6. 3 mais 2 dá 5. 2 menos 2 dá 0. Agora sim eu vou fazer a transposta do A mais B, que é o que ele quer, né? Esse cara aqui está deitado, ele vai ficar em pé. E esse cara aqui que está deitado vai ficar em pé. Muito simples. Essa aqui é transposta de A mais B.